Depois de 2 anos de casada, a minha sogra simplesmente chegou com um bebê e falou que eu seria mãe. E o pior é que meu marido estava com ela. Quando eu conheci meu marido, ele falou pra mim que foi amor à primeira vista, sabe? Eu tinha entrado numa empresa, ele também, a gente entrou junto, a gente fez a entrevista junto, a gente tava na recepção junto, esperando pra poder fazer. E ele falou que quando me viu, se apaixonou por mim, né? Nós dois fomos contratados, ele começou a puxar um assunto, pediu meu número, a gente começou a conversar. E ali ele começou a fazer com que eu me apaixonasse por ele, falando que tava apaixonado por mim desde o primeiro dia que me viu, que ficou apaixonado. E ele foi insistindo, insistindo, insistindo. E eu fui dando confiança, né? Eu comecei a gostar dele. A gente começou a ter umas conversas mais íntimas. Até que a gente começou a sair, começamos a namorar. Só que quando a gente começou a namorar, ele falou, assim que ele fez o pedido, que eu aceitei e tudo mais, ele pediu pra conversar comigo. E ele falou que nós teríamos que enfrentar uma coisa muito complicada relacionada à família dele, mas que era pra eu ter mente aberta, porque a família dele era antiga, a família dele tinha muito dinheiro, tinha vindo de uns ancestrais assim meio complicado. Ele começou a falar e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Até o dia que eu fui conhecer a família dele. Quando eu fui conhecer a família dele, que ele me apresentou, a mãe dele fez um escândalo, sabe? Ela começou a me olhar de cima a baixo, falando, eu não acredito que você trouxe uma mulher negra, eu era uma mulher negra, pra dentro da minha casa. Como assim você tá se relacionando com uma mulher negra? Eu não acredito. Ali eu comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu tinha sentido o racismo assim, tão de perto, tão na minha cara. Às vezes a gente escuta umas coisas ali, a gente vê uns olhares aqui e ali, mas a pessoa falar assim de uma forma tão explícita pra mim, na minha cara, isso nunca tinha acontecido. Eu obviamente comecei a chorar, virei minhas costas e saí, e ele saiu atrás de mim e ele falou, lembra aquela coisa que eu falei pra você, você ter mente aberta, que minha família é um pouco complicada, eu sabia que a gente ia enfrentar isso, meus pais são racistas e tudo mais. E eu falei que isso não era ter mente aberta, não era sobre ter mente aberta, sobre ter paciência, que isso era um crime, que eu não ia mais voltar ali. E aí ele me pediu para não desistir dele, disse que ele não era racista, que ele ia conversar com os pais, que ele ia sair de casa, que a gente ia ficar junto, que ele me amava, pipipi, popopó. E eu achei bonito essa atitude dele, porque ele me defendeu, sabe? Perante a mãe, perante o pai, ele me defendeu. Ele era filho único e eu achei que realmente valeria a pena porque ele gostava de mim. Depois dessa situação, a gente acabou indo morar junto, né? Eu morava sozinho, então ele falou que tinha brigado com a família dele e tudo mais, não sei o quê, se ele podia morar comigo, e eu acabei deixando. A gente não se casou no papel, mas basicamente a gente estava já morando junto, já tinha mais ou menos 1 ano, até que do nada a família dele simplesmente me aceitou. Me aceitou, me pediu perdão, falou que tinha cometido um crime, que isso era um absurdo, me pediu perdão, não sei o que, me chamou pra ir lá e tal, conversamos. E por amor à pessoa que eu estava, eu acabei aceitando. Só que eu vi a forma que me tratavam, sabe? Era uma forma forçada. Eu via que eles estavam tentando, mas não gostavam de mim pela minha cor. Até que fizemos mais 1 ano de morando juntos, casados. Quando um dia eu tava em casa, meu marido saiu e ele volta com a minha sogra com